A fivela do seu cinto nunca fica na vertical? Ou seja, a barriga está um pouquinho avantajada, está começando a te incomodar com isso? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero te ajudar com isso para você resolver essa parada de uma vez por todas. Até porque esse incômodo é um incômodo muito ruim e tem várias repercussões que a gente vai conversar aqui. Repercussões físicas realmente, repercussões que vão afetar o seu emocional, vai afetar a sua autoestima e outras áreas da sua vida. Mas enfim, vamos falar sobre isso com calma, passo a passo, com cada detalhe importantíssimo sobre esse assunto, que é um assunto que vai dar pano para manga aqui na nossa conversa. Olha só, o que é exatamente isso? É aquele cinto. O cinto ele não fica na vertical, né? A barriga ela empurra o cinto sempre fica inclinado. Várias pessoas vêm para mim com essa reclamação. Eduardo, meu cinto ele nunca fica na vertical, ele sempre fica inclinado porque a barriga empurra o cinto. Isso está me incomodando muito. Eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais ter isso me acompanhando no meu dia a dia. E eu entendo, concordo e estou aqui exatamente para isso, para te ajudar em relação a isso. Olha só, a barriga, quando ela está acima do normal, acima da média, avantajada, ela tem várias repercussões, como eu falei aqui. E a gente tem que prestar atenção nisso, em cada situação dessa, para você realmente entender o quanto é importante você virar esse jogo, o quanto é importante você reverter essa situação. Essa situação ela não pode perpetuar, porque se ela perpetuar, vai ter vários malefícios para você, para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, para o seu bem-estar. Então, realmente precisa dar um basta nisso. Tem, inclusive, a gente vai falar sobre isso, mas só para você entender, inclusive, hoje a medicina utiliza a medida de abdômen como referência para risco para a saúde. Olha só, é uma medida que você pode fazer aí na sua casa. Você pega uma fita métrica em cima do umbigo, né, em cima da cicatriz umbilical, para falar bonito, e aí você faz uma medida e vê quanto está dando. O ideal é que você veja quanto está dando e anote essa medida com a data, para você fazer um histórico de como é que está evoluindo o seu esforço em relação a diminuir a circunferência do abdômen. Tá bom? Olha quanto é importante, né? Vou repetir, a medicina utiliza como risco para a saúde isso. A cardiologia utiliza como risco para a saúde isso. Eu vou te passar aqui uma tabelinha para você se enquadrar e ver aonde você se encontra nesse risco para a saúde, que eu estou falando aqui agora. O que é importante você entender? Que essa situação é uma situação que dá para ser revertida. Você consegue reverter essa situação. Eu já vi vários casos. Eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 1995. Já vi vários casos de homem, de mulher, de pessoa alta, de pessoa baixa. Não importa, com mais idade, com menos idade, adolescente, não importa qual a idade, não importa a situação. Pessoas com alguma situação, alguma patologia de base, por exemplo, diabetes, colesterol alto, triglicérides alto, problema cardíaco, enfim, vi vários, não importa. Você consegue reverter essa situação e eu estou aqui exatamente para isso, para te ajudar a ir passo a passo, você entendendo a situação toda e você sabendo exatamente o que tem que ser feito para mudar esse jogo, virar esse jogo. O que você precisa entender é que dá para virar esse jogo. Tem pessoas que acreditam que não dá mais, não tem mais o que fazer. Ah, minha barriga estufou e agora não tem mais o que fazer. Não é assim. Tem o que ser feito. Eu estou aqui para te ajudar com relação a isso e tem pessoas que falam assim, você tem que se acostumar com isso. Com o passar do tempo, você vai engordando e a barriga vai crescendo mesmo. É assim. Você vai ter que se acostumar com essa situação. Mentira! Mentira! Não é verdade isso. Não sei se você sabe, se você me acompanha, eu fiz um desafio para mim. Em setembro de 2020, eu fiz um desafio para mim de chegar no dia do meu aniversário, que foi em fevereiro de 2021, 48 anos, obrigado pelo parabéns, e
eu queria chegar nesse dia do meu aniversário com 7% de gordura. E aí eu fiz toda uma mudança nas minhas rotinas, nos meus hábitos, para eu conseguir atingir essa meta. 48 anos. Talvez você tenha mais, bem mais do que 48 anos, mas talvez você tenha bem menos. Mas não importa. Eu quero dizer que assim, eu fiz 48 anos e consegui. Se eu conseguir, você também consegue. Garanto para você. Se uma pessoa da Terra conseguiu algo, você também consegue. Tem que seguir uma estrutura, tem que seguir uma lógica, tem que seguir uma estratégia para fazer isso acontecer. Então, não se acostume com isso. A gente tem um péssimo hábito de nos acostumarmos com coisas que não estão boas. Quando as coisas não estão boas, elas precisam ser resolvidas. É isso. Não tem como se acostumar. Não tem por que se acostumar. Não tem motivo para isso. Você tem que realmente enfrentar essa situação, virar esse jogo e começar a fazer um jogo diferente, totalmente diferente. Fazer um jogo que você consiga efetivamente acabar com a sua barriga que está te incomodando, acabar com essa barriga avantajada, acabar com essa fivela de cinto que nunca fica na vertical. Não se acostume, não se acostume. Não tem mais o que fazer. É mentira. Tem o que fazer. Eu garanto para você que tem o que fazer. Como eu disse, desde 95 eu trabalho com fitness e emagrecimento. Eu vi vários casos, centenas de pessoas conseguirem emagrecer e diminuir essa circunferência do abdômen. Assustadoramente. De tal forma que pessoas que conheciam a pessoa antes, ficaram um tempo sem ver, quando viram a pessoa de novo, falaram assim: nossa, nem te reconheci, agora que eu estou vendo que é você. Porque realmente muda. Uma dica já antecipando o que eu vou falar no final, a gente tem o péssimo hábito de superestimar o que a gente faz em uma semana e um mês. E a gente subestima o que a gente pode fazer em 6 meses e 1 ano. Em 1 ano, você pode se transformar em todas as áreas da sua vida. Inclusive, o que nós estamos falando aqui, que é a área da saúde. Que é a área que eu digo que é uma área das principais, porque sem a saúde você não consegue fazer as outras áreas funcionar. Saúde é primordial. Por isso que eu falo que seu corpo é a casa onde você mora. Por isso que eu criei um grupo que chama Corpo Blindado. São pessoas que participaram do meu treinamento Um Dia para Emagrecer, que é um treinamento focado no emagrecimento e no estilo de vida saudável. E essas pessoas são convidadas a participar desse grupo, que é um grupo que eu mentoro e ajudo as pessoas a ir ajustando, equalizando as atividades do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, as turbulências que aparecem, para elas continuarem andando na direção do objetivo delas, que é ter um corpo blindado, para que elas consigam efetivamente alcançar os objetivos pessoais e profissionais dela, que o corpo dela não falhe. Então, olha a importância de tudo isso. Você tem que cuidar dessa situação já, agora. Quando você está com a barriga numa circunferência acima, né, do que coloca ali como margem de risco, você tem risco de várias doenças, de diabetes, né? Aumenta o colesterol e triglicérides. A gente sabe que colesterol e triglicérides tem um fundo muito grande relacionado à sua genética, mas também você pode contribuir com isso com a sua alimentação e com a atividade física. Você pode contribuir positivamente, você pode contribuir negativamente. Por que contribuir negativamente se eu posso contribuir positivamente? Então tem várias questões que precisam ser vistas, precisam ser olhadas, precisam ser cuidadas. Então não tem como se acostumar com isso. Não tem como se acostumar com isso. E olha só, eu sou fisioterapeuta, né? Eu trabalho como fisioterapeuta, eu atendo paciente como fisioterapeuta. Eu estou aqui na minha sala, inclusive, onde fica a minha maca, e eu atendo os pacientes aqui. Pessoas com coluna travada, pessoa com dor no ombro, dor no joelho. E eu adoro isso, pretendo nunca largar isso. Eu tenho uma satisfação muito grande quando chega uma pessoa aqui com uma lesão e eu consigo ajudar essa pessoa. Eu também atuo como personal trainer, não diretamente, né, mas eu tenho um time que atua com os alunos, eu avalio os alunos, a gente senta junto, prescreve o que vai ser feito com aquele aluno, mas eu não atuo atendendo mais o aluno, mas eu estou aí nos bastidores, né, junto com os personagens que atendem aqui na VIP. E eu também trabalho como coach.
a formação minha de coaching me ajudou muito em vários processos. Eu como líder aqui na empresa, eu como treinador, eu como personal, eu como fisioterapeuta, me ajudou em vários aspectos. Mas por que eu estou te falando isso? Que como fisioterapeuta, várias vezes chegam pessoas aqui, nessa sala, com muita dor nas costas, com muito problema na coluna. E uma das questões que eu abordo com essa pessoa é a circunferência abdominal. Por quê? Uma circunferência abdominal muito grande, o que ela faz? Ela vai levar o seu abdômen para frente. O seu centro de gravidade vai ser deslocado para frente. E o seu centro de gravidade deslocado para frente, ele aumenta a carga na sua coluna. É uma questão de alavanca, de braço de alavanca, lá da física. E aí aumenta a carga na sua coluna. Por quê? Eu estou tendo uma tendência do meu corpo ser deslocado para frente pelo abdômen avantajado. E aí eu tenho que fazer mais força na coluna para estabilizar. E isso causa uma compressão na coluna. E uma das coisas que mais acontecem, uma das reações que mais acontecem na nossa coluna é a desidratação do disco e o achatamento. Então, entre uma vértebra e outra tem um disco intervertebral e a carga, que é causada, um dos motivos, pela circunferência abdominal aumentada, a carga que eu vou dando aqui vai comprimindo o disco e ele vai desidratando. E isso é irreversível, não tem volta. Numa imagem de ressonância magnética, você vê um disco que a gente chama de disco preto, que ele está desidratado. Isso gera muita dor, é uma dor discal, é uma dor no disco mesmo. E não tem muito o que fazer. O que tem que ser feito é cuidar para isso não evoluir, não piorar. E aí, invariavelmente, eu falo com a pessoa, avalio a coluna da pessoa, vejo os exames, converso com a pessoa, mas uma das questões que eu falo com essa pessoa é: você vai precisar diminuir esse abdômen. Menos carga na coluna, vai precisar também menos impacto quando você anda, menos essa questão que eu falei, dessa tração que é feita pelo aumento do braço de alavanca. Enfim, tem várias questões importantes. Outra coisa, a distensão da musculatura do abdômen. A musculatura do abdômen, quando o abdômen está aumentado, tem uma distensão da musculatura e a musculatura perde a capacidade de ser eficiente em relação à estabilização do tronco, estabilização da sua lombar, estabilização da pelve, da bacia. Então, tem várias questões que são importantes de serem observadas com relação a tudo isso que a gente está conversando dessa circunferência aumentada. Então, não tem como se acostumar com uma situação dessa, não tem como deixar para lá. Não tem como, é assim mesmo, não tem nada para fazer. Tem o que fazer. E tem como ter resultado. Eu garanto para você. Mas eu tenho uma doença, eu tenho uma patologia. Vamos resolver. Alguém tem que resolver isso. Eu penso muito dessa forma. Talvez eu não estou conseguindo resolver porque eu não sei resolver essa sua situação, mas alguém sabe. E a gente vai procurar quem saiba resolver essa situação. O que não tem como fazer é ficar acomodado numa zona de conforto, achando que não tem mais o que fazer, achando que é assim mesmo, ponto final. Não é assim que funciona. E eu quero te ajudar com isso de forma efetiva. Vamos junto resolver essa questão. Nós estamos só começando a colocar aqui os detalhes que existem com relação a isso. Não deixa isso se instalar de forma definitiva no seu sistema. Não deixa. Vai ter muitos malefícios que você vai colher lá na frente. Não compensa, não vale a pena. A sua saúde vale mais do que isso, seus projetos valem mais do que isso, suas metas, seus objetivos valem muito mais do que isso, seu sonho vale muito mais do que isso. Então, cuida do seu corpo, que é a casa onde você mora. Voltei com a minha colinha, olha só que bacana aqui, ó. Para você ter um parâmetro aí, mas você encontra isso no Google, tá? Só para a gente poder conversar aqui. Risco aumentado, quando o risco já está aumentado. Homens, quando a circunferência está acima de 94. E mulheres, quando está acima de 80. Risco muito aumentado.
essa palavra eu tenho dificuldade de falar. Significativamente aumentado. Homens maior do que 102 e mulheres maior do que 88. Então onde você está aí? Né? Muito aumentado, está entre o muito aumentado e o aumentado ou está abaixo do risco? Então você tem que ver aonde você está e como você vai fazer com isso. Você vai deixar assim ou você está efetivamente decidido a mudar esse jogo? Eduardo, mas tem como mudar esse jogo? Sim, tem como mudar esse jogo. A gente já falou aqui que tem como mudar esse jogo. Qual é a primeira situação que você precisa encaixar aí? Você tem que estar realmente incomodada com essa situação. Está te incomodando mesmo? Efetivamente está te incomodando? Então sinta esse incômodo, porque é esse incômodo que vai fazer você virar o jogo. Você tem que botar esse incômodo para gerar raiva em você, gerar motivação, porque a raiva não é um sentimento ruim, a raiva é um sentimento bom. Se você souber usar, se você usar isso para te impulsionar, para fazer você atingir os seus resultados. Esse é o primeiro passo, é elaborar isso, né? Poder ter consciência desse incômodo e tornar esse incômodo um impulso, algo que te empurra em direção ao seu objetivo. E aí, tá, sentiu o incômodo é real, tô genuinamente incomodado com isso. E qual que é o próximo passo agora? Agora é você decidir. Tá, estou incomodado, agora estou decidido, estou decidida. Vou virar esse jogo. Por que isso? A decisão é algo muito importante. Quando as pessoas estão decididas, você muda o jogo. Por exemplo, você decidiu sair de casa e comprar maçã. Aí você chega lá num lugar que você vai comprar maçã, não tem maçã. Você leva banana? Você leva uva? Ou você vai em outro lugar procurar a maçã? Você vai em outro lugar procurar a maçã, porque você está realmente decidido comprar a maçã. Agora, quando você não está decidido, não está muito decidido, você chega lá num lugar, não tem a maçã, ok, eu levo banana. Percebe? Não, eu estou decidida mesmo. Vou alcançar esse objetivo. Estou com o risco muito aumentado, quero descer para o risco aumentado só. E depois eu quero ir para o normal, abaixo do risco. Tá, eu vou estabelecer aqui para mim que esse é meu objetivo. Estou decidida a fazer isso acontecer efetivamente. Agora, qual que é o próximo passo? Entrar em ação. Fazer acontecer. Sair dessa situação. Tá comigo? Vamos junto nessa? Olha só, vou repetir o que eu falei lá no começo. A medicina hoje usa isso como risco para a saúde. Então você tem aí na sua casa uma forma de avaliar o quanto você está com risco para a saúde. Isso que eu falei aqui agora dos números, se eu botar no Google você encontra isso. Tá? Medida de circunferência, risco, você vai encontrar isso lá. Tem um aluno nosso aqui da VIP que ele estava muito incomodado com a barriga. E ele corre, ele tem o hábito de correr. E aí ele falou assim, não, eu vou, quero mudar isso. E ele corre, vou repetir, ele corre, ele faz atividade física aqui com a gente e ainda corre 2, 3 vezes por semana. E não corre 2 km, corre 10 km. Então, não é só a atividade física, tem que ter todo um conjunto de ações para realmente te levar em direção ao seu objetivo. E aí, ele procurou uma ajuda para a parte alimentar e conseguiu alcançar o objetivo dele, que era diminuir a barriga. Olha que bacana. Então, mostrando para você que é possível, tem como fazer. Agora, se eu estou com a estratégia errada, se eu estou usando de uma estratégia que não é eficaz para mim, que não é adequada para mim, que é inadequada, não tem como conseguir. Não tem como conseguir. Eu vou ficar ali patinando e não saio do lugar. É igual quando eu vou ao banco, digito a senha, dá a senha errada.
Aí eu vou lá, digito a senha de novo, dá a senha errada. Se eu continuar, vai bloquear. Será que o banco que está errado? Ou eu que estou digitando a senha errada, não estou lembrando a senha direito, talvez? Isso é seguir com a mesma estratégia e esperar que o resultado mude. Não vai mudar. Essa estratégia ela já mostrou para você que ela te leva até aqui. Se você quiser ir daqui para frente, você tem que ter uma outra estratégia. Ou fazer ajustes nessa estratégia que você está fazendo, que você está usando. Olha só, eu falei para você, eu mesmo fiz um desafio para mim, né, que era chegar no dia do meu aniversário com menos gordura. E não era esse o objetivo, né? Mas naturalmente a minha cintura diminuiu. Eu vejo pelas minhas roupas, pelas minhas calças, pelo cinto. Então, é possível. E olha só, eu já estava com uma porcentagem de gordura não muito alta. Eu estava batendo em 9, 10, no máximo 12%. Então, baixar para 7%, eu realmente não imaginava que ia ter tanto impacto assim na minha cintura, na minha circunferência de abdômen. E teve. Teve. Então, as ações que você vai fazer, né, a gente vai construir isso daqui a pouco, as ações que você vai fazer vai impactar diretamente a sua medida de circunferência. E é só a gente começar a movimentar. É só a gente começar a movimentar. Tem o caso também da Maria. Maria, ela fez parte de um grupo do meu programa de emagrecimento. E aí ela falou abertamente que ela precisava, era uma necessidade, porque ela estava extremamente incomodada com aquilo e ela precisava acabar com aquela circunferência de abdômen aumentada, aquela barriga que estava ruim para ela, estava incomodando, estava se sentindo mal com aquilo. E dentro do programa de emagrecimento, eu não passo exercício, eu não passo dieta, porque eu não sou nutricionista, eu não passo exercício, porque não é um propósito, eu trabalho aqui. Eu trabalho a mente. Eu trabalho a mente para fazer o ajuste necessário para alcançar aquele objetivo. E Maria, ela realmente teve um resultado incrível. Eu falo porque ela colocou nas redes sociais dela, enfim. E ela teve um resultado muito bacana, muito bacana. E não foi, naturalmente, que não foi só a medida de circunferência de abdômen que diminuiu, né? A gente não consegue ter um emagrecimento localizado. Emagrece tudo. Então, ela melhorou o braço, melhorou as coxas, melhorou o quadril, né? Mas melhorou também, principalmente, o abdômen, que é o que ela mais queria. Então, olha só. Estou falando de casos extremos, né? No meu caso, por exemplo, que eu não estava tão assim acima do peso, estava com uma porcentagem de gordura razoavelmente baixa e ainda assim tive resultado. Estou falando de pessoas que estavam bem acima do peso e também conseguindo resultado. Você consegue. Pessoas como você, igual a você. Eu garanto que você consegue. Para de acreditar nessas pessoas que ficam falando para você que não tem mais o que fazer, que não tem mais jeito. Sabe o que acontece? Se você conseguir o resultado, ou melhor, você conseguindo, não é se, porque você vai conseguir o resultado. Você conseguindo o resultado, vai gerar um incômodo nessa pessoa. Porque se você conseguiu, ela também poderia conseguir. Então, o seu resultado, a sua conquista, vai incomodar essa pessoa. Porque ela vai se sentir quase que na obrigação de também fazer. Se ela está acima do peso, está com o abdômen avantajado, percebe? Então é melhor deixar você quietinho aí, ó. Fica quietinho aí, não se movimenta muito para não me incomodar com isso. É mais ou menos isso que acontece. Então, foca no que você quer, esquece um pouco o que as pessoas estão falando. A fila de pessoas para te desencorajar ela é muito grande. A fila de pessoas para te criticar ela é muito grande. Agora, a fila de pessoas para te ajudar, para te impulsionar, ela é pequenininha. E eu estou aqui, nessa fila, de pessoas que querem muito te ajudar com relação a isso. Diz aí, fala real. Depois que estufou, não volta mais, né? Volta, volta. Garanto para você que volta. Vi vários casos, como eu já disse, desde 95 eu vi vários casos. Pessoas com uma barriga bem grande,
conseguir reverter essa situação, virar esse jogo de forma definitiva. Para com esse negócio, né? Ai, estufou a barriga, não volta mais. Tem várias pessoas que pensam desse jeito. Distendeu a musculatura, os órgãos foram para frente. Enfim, tem muita situação, muita falação e pouco fato, pouca constatação de fatos. E o que eu estou falando para você aqui não é o que eu penso, não é o que eu imagino, não é da minha imaginação, é de fato, de ver pessoas efetivamente que conseguiram virar esse jogo. Conseguiram virar esse jogo, tá? De forma definitiva. Elas simplesmente mudaram algumas questões importantes na vida delas, começaram a ter um estilo de vida mais saudável e a barriga foi diminuindo, a barriga foi diminuindo, a barriga foi diminuindo, até realmente chegar onde elas queriam. É legal porque algumas dessas pessoas guardaram as roupas e vieram mostrar para mim, né? A calça larga com 4 dedos, com mais do que 4 dedos. Tem pessoas que com mais do que 4 dedos que cabia, que ficou sobrando da calça. Então, tem muita história, tem muito parece conto, né? Tem muito conto sobre isso, mas pouco fato real, de verdade, pouca cientificidade no negócio, né? Pouco material científico. O que eu estou falando para você está baseado em tal coisa, né? Não tem. A pessoa vai contando história uma para outra e essa história é importante, porque cara, é assim, ó, estufou, não volta mais. E aí eu entro numa zona de conforto também, porque se estufou, não volta mais, não tem mais o que fazer, então não faço mais nada, né? E isso gera conforto, porque eu não tenho mais o que fazer, tira a responsabilidade das minhas costas, percebe? E aí uma pessoa vai contando para outra, isso vai disseminando, né? Vai viralizando isso e as pessoas se acomodam. As pessoas entram numa zona de conforto. E ouvir isso gera conforto, porque aí eu não preciso me movimentar, eu não me sinto culpada, eu não me sinto culpado, porque eu não tenho o que fazer. Estufou, não volta mais. E aí eu incluo isso, né? Eu acato isso para mim, eu coloco isso dentro do meu sistema como verdade. E ainda espalho para as outras pessoas. Não é verdade. Não é verdade. Você consegue, é possível, eu já vi várias pessoas conseguirem, e esse negócio de a barriga estufou, a barriga cresceu, não volta mais, caiu por terra, tá? Caiu por terra porque eu estou falando para você, baseado em fatos reais de pessoas que eu vi desde 95 até hoje conseguir esse resultado. Eduardo, mas não cabe na minha rotina cuidar disso. Minha rotina já é toda complicada. Então, eu entendo que talvez isso não seja uma prioridade na sua vida. Porque se for uma prioridade, tem que estar na sua rotina. Se você me acompanha, você sabe. Eu pedalo 3 vezes por semana e faço musculação de 2 a 4 vezes por semana. Como assim de 4 a 2 vezes por semana, Eduardo? Quando eu faço o corpo todo, eu faço 2 vezes por semana só. Quando eu divido, aí eu faço 4 vezes por semana, porque um dia eu faço membro superior, um dia eu faço membro inferior. Por exemplo, hoje é meu dia de fazer membros inferiores. Ontem eu pedalei. Eu vim até a VIP pedalando, fiz membros superiores e voltei para casa pedalando. 15 km para vir, 15 km para voltar, mais o treino de membro superior. E isso é uma rotina minha. Né? Você tem que incluir na sua rotina. Se isso é importante para você, se isso está te incomodando, por isso que eu falei lá no começo, tem que estar incomodando genuinamente. Você vai arrumar um tempo para resolver isso. E não é assim, então tá, vou fazer atividade física, vou fazer. Quando der, eu vou fazer. Quando der, não vai acontecer. Igual aquele livro que você falou que quando der, você ia ler. Igual aquele curso que você falou que quando der, você ia fazer. Igual aquele inglês que você falou que quando der, você ia aprender. E não aprendeu até hoje. Tem que ter data. Tem que estar na agenda, tem que estar encaixado isso e tem que encaixar na sua rotina. Como é que você vai cuidar disso? Né? Por exemplo, a atividade física vai fazer parte? Então vai ser de manhã
antes de começar todas as suas atividades? Vai ser na hora do almoço? Ou vai ser no final do dia? Vai ser uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana? Como vai ser? Tem que estar encaixado. E a sua rotina, ela tem que se moldar com relação a isso. Eu já vi várias pessoas que participaram do treinamento Um Dia para Emagrecer, que começaram a criar na mente dela a possibilidade de ter uma rotina diferente. E aí ela montou a rotina dela com a atividade física e foi montando as outras atividades em volta da atividade física. Porque a atividade física virou uma prioridade para ela. Olha que bacana. Então olha só. Se você não quer alterar a sua rotina, se você não tem o que tirar da sua rotina, se você muitas vezes joga a culpa, a responsabilidade nas tarefas de casa, nas tarefas com os filhos, nas tarefas com o marido, é porque não é prioridade para você. Porque se realmente for prioridade, se realmente você estiver incomodado com isso, sabe o que você vai fazer? Você vai dar um jeito. Você vai dar um jeito. Você vai conversar com o seu marido, você vai conversar com a sua esposa, você vai conversar com seus filhos, você vai conversar com alguém que possa te ajudar para você começar a mudar esse jogo de verdade. Eduardo, mas olha só, a minha barriga está bem grande, sabe? Bem grande mesmo. E assim, diminuindo, não vai ficar aquele negócio assim, espelancado, aquele lençol. Olha só, eu vi vários casos de pessoas que não precisaram fazer nada. Nós estamos falando de repente ter que fazer uma cirurgia plástica, né? Eu já vi vários casos que pessoas simplesmente emagreceram, a barriga diminuiu e voltou, a pele voltou. Principalmente se isso acontece de forma gradativa. Porque aí você vai dando tempo para o ajuste necessário. Olha só. Agora, isso não pode ser empecilho para você, porque nós estamos falando da sua saúde, nós estamos falando da sua qualidade de vida, nós estamos falando de risco para a saúde, né? Aquela tabelinha que eu mostrei para você é de risco para a saúde. Você está correndo risco para a sua saúde. Olha só. É mais ou menos assim, você está andando numa estrada a 200 km por hora e tem uma placa lá falando para você que no máximo é 120. Então, esses 80 a mais que você está é risco para você. Risco de sofrer um acidente. E a medida sua de circunferência de abdômen está falando para você. Você está correndo risco para a sua saúde. Então, você precisa resolver. Precisa resolver isso o mais rápido possível. E eu estou aqui exatamente para te ajudar com isso. Então, isso não pode ser empecilho para você. Isso não pode. E olha só. As pessoas que eu acompanhei, que foram emagrecendo gradativamente, a pele foi recuando, foi acompanhando o emagrecimento da pessoa e não precisou fazer nada. Nada. Então, vamos lá. Vamos botar esse time em campo, fazer acontecer e virar esse jogo. Tô contigo nessa. Conta comigo. A minha missão é essa, é fazer as pessoas acordarem, despertarem para o estilo de vida saudável, despertarem para ter um bem-estar, despertarem para ter uma melhor qualidade de vida, despertarem para cuidar do corpo dela, que é a casa onde ela mora. Vou te falar 3 formas de achar que está resolvendo essa situação. Uma delas, lipo. Eduardo, você é contra a lipo? Não sou contra a lipo, mas vamos entender a situação. Eu estou acima do peso, eu estou com bastante gordura na minha região abdominal, isso está me incomodando, isso é reflexo dos hábitos que eu tenho tido, é reflexo do que tem acontecido comigo. Olha só, quando eu subo na balança e vejo um número ali na balança, aquele número, ele reflete o meu comportamento, tanto relacionado com a atividade física, quanto relacionado com a minha alimentação, desde a última vez que eu subi na balança. Entendeu? Então, se desde a última vez que eu subi na balança para hoje aumentou 5 quilos na balança, quais foram os meus comportamentos em relação à minha alimentação, em relação à minha atividade física? Se diminuiu 5 quilos,
Quais foram os comportamentos que eu tive em relação à minha alimentação e minha atividade física? É isso. A balança não tem culpa. É o meu comportamento. Desde a última vez que eu pesei até hoje. Eu preciso entender isso. E aí o que acontece? Eu tenho alguns comportamentos, eu tenho alguns hábitos. E aí eu vou lá achando que eu vou resolver minha vida fazendo uma lipo. O que vai acontecer? Eu vou realmente, né, ele vai usar ali um procedimento cirúrgico para tirar a gordura. Ok. Mas e o meu comportamento? Eu vou continuar com o meu comportamento. Meu comportamento vai perpetuar. Não. Depois que eu fizer a lipo, eu vou mudar. Vai mesmo? Por quanto tempo? Eu já vi várias clientes que fizeram lipo e depois engordaram novamente. Sabe por quê? Porque a questão não está aqui. A questão está aqui. Eu preciso fazer os ajustes necessários. A compulsão, muitas vezes, por doce, por chocolate ou por qualquer outro alimento. Só consigo parar quando acaba. Já ouviu falar isso? Então não é uma lipo que vai resolver. Não é a lipo que vai resolver. É eu começar a entender como eu funciono, começar a passar por um autoconhecimento e começar a dar os passos em relação à mudança. Não é algo que vem externo, tira a gordura e ok. Não, eu vou começar a acumular gordura de novo. Você conhece algumas pessoas que já fizeram lipo e engordaram novamente? É exatamente o mesmo raciocínio para a cirurgia bariátrica. Conheço vários casos de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e depois do tempo voltaram a engordar de novo. Olha o quanto é radical isso, né? Eu vou lá e tiro uma parte do estômago ou grampeio uma parte do estômago ou coloco um balão lá dentro, enfim, tem várias formas de fazer, né? Mas olha o quanto isso é agressivo para o nosso corpo. E não adianta eu diminuir o estômago, eu preciso diminuir aqui a compulsão, eu preciso diminuir aqui essa ânsia por comer, eu preciso diminuir aqui essa questão minha de descontar na comida as minhas emoções. Se eu estou muito bem, eu tenho que comer muito. Se eu estou muito mal, eu também tenho que comer muito. Percebe? Não resolve a situação. Só tampa o sol com a peneira. Depois de um tempo, a situação vai voltar. Depois de um tempo, a situação vai voltar. Ah, mas Eduardo, eu conheço uma pessoa que fez a cirurgia bariátrica ou fez lipo e depois nunca mais engordou. Ótimo, parabéns, que bom. Com certeza ela trabalhou alguma questão aqui. Sozinha ou com ajuda. Mas não é a regra, não é a maioria. Talvez ela seja a exceção. Pelo menos é o que eu vejo. No número de pessoas que eu conheço que fizeram esse tipo de procedimento cirúrgico, a maioria, depois de um tempo, volta. Sem contar o risco. Porque não é fazer a unha. Nós estamos falando de um procedimento cirúrgico. E tem uma terceira, que é o uso de medicação. Fazer o uso de medicação para baixar o peso. Não é assim que resolve. Não é assim que resolve. Porque eu tô como se eu estivesse pegando algo e abafando aquela situação. Estou abafando aquela situação. Não estou resolvendo. Uma hora eu vou ter que parar de tomar esse remédio. Ou vai tomar um remédio para o resto da vida. Tem várias medicações que são usadas para isso, inclusive os estimulantes. E eu vi, ninguém me contou, eu vi pessoas que tomam estimulante e tem pico de pressão arterial, porque o estimulante ele aumenta a frequência cardíaca, ou seja, o coração bate mais vezes por minuto. E isso interfere na pressão arterial. Para que isso, né? Para que correr esse risco todo? Eu quero acelerar o processo, eu quero emagrecer tudo de uma vez, eu quero diminuir essa barriga de uma hora para outra. Mas foi assim que essa barriga aumentou? Foi assim que você engordou? Não foi. Foi gradativo, foi um trabalho árduo que foi feito meses após meses, anos após anos. Tem gente que demorou 10 anos, 15 anos para engordar e está na situação que está hoje. Em um ano você pode mudar. Muito.
Em 2 anos você é outra pessoa. Você demorou 15 para chegar. Agora você quer resolver em 1 semana. Não vai resolver. Tem o tempo biológico, tem o tempo das células, tem o tempo do seu organismo, do seu sistema. Não vai ser assim que essas coisas vão todas se resolver. Você tem que respeitar isso. Essas são as 3 formas que você pode querer achar que vai resolver. Vai tampar o sol com a peneira e vai resolver. Aquele band-aid, né? O quick fix. Não resolve. Não resolve. O que resolve é o que a gente conversou lá no começo. É você estar genuinamente incomodada com isso. Isso está me incomodando muito. Não quero mais passar por essa situação de colocar uma roupa e o cinto ficar inclinado, da roupa não caber na barriga, da blusa ficar esticada com a barriga ou vestido, o que quer que seja. Tem pessoas que chegam numa situação que só tem um tipo de roupa que ela pode usar. Qualquer outro tipo de roupa não cabe, não fica legal, não encaixa. Não quero mais passar por isso. Estou genuinamente incomodada com isso. Sinta isso. Transforma isso em impulso. Como eu falei anteriormente. Transforma isso em impulso. Transforma isso num motor. Né? Uma força motriz que vai te empurrar para você sair dessa situação. Para você, se você decidiu, por exemplo, diminuir, a gente vai falar sobre isso em detalhes. Se você decidiu diminuir o doce, que você consiga, baseado nisso. Você vai olhar para essa situação e falar assim, não, essa situação ela nunca mais vai acontecer na minha vida. Essa situação aqui, ó, que eu estou vendo aqui, ó, ela não vai mais acontecer na minha vida de jeito nenhum. Então tá, já estou incomodada, agora tem que decidir que isso não vai mais acontecer. Estar decidido, que eu falei lá anteriormente. Estar decidido é muito importante. Quando você está decidido, você vira um laser, você vira um trem-bala para ir na direção do seu objetivo de forma efetiva. Então, esteja decidido, esteja decidida a virar esse jogo. E aí, depois disso, entra em ação. É botar o time para jogar. Não é ficar só nos planos, só nas ideias, só nos sonhos. É efetivamente botar o time para jogar. Então, pensar aí no tripé, eu sempre gosto de falar do tripé, pensar no tripé da atividade física, no tripé do estilo de vida saudável, que é a atividade física, que é alimentação adequada e é o sono. Então, começar a fazer atividade física, pensar numa atividade física aí em treinamento de força, né, de resistência e também num treinamento aeróbio, um treinamento cíclico, prefiro falar assim, né, bicicleta, corrida, caminhada. Por que cíclico? Porque é um ciclo que se repete, né? Ó. Eu vou repetindo esse ciclo por meia hora, 40 minutos, não sei. E o sono? Ter um sono adequado. A gente já sabe que no sono, alguns hormônios são liberados que ajudam a emagrecer. Olha que bacana. Então, cuidar desse sono. Por exemplo, 15 minutos antes, eu já desligo toda a parte de eletrônicos, para eu poder ter um sono de qualidade, fazer uma leitura bacana, né? Uma leitura edificante, uma oração, uma meditação. Aí sim eu começo a ter um sono realmente reparador. Por que é importante? Para no dia seguinte eu estar disposto, estar disposta, inclusive para fazer atividade física. A alimentação, eu não sou nutricionista, mas eu vou falar de uma forma bem geral. Eu tenho que diminuir a quantidade e melhorar a qualidade. São pontos importantes. E em relação à atividade física, é começar a fazer atividade física. Nós criamos um treinamento para você fazer aí na sua casa, exatamente para esse momento que a gente está vivendo de pandemia. Na verdade, a gente criou esse treinamento para os nossos alunos, quando começou a pandemia, lá em 2020. Só que ficou tão bacana que a gente resolveu expandir para outras pessoas, que não fossem só nossos alunos aqui da VIP. E o resultado está sendo muito interessante, porque as pessoas estão gostando. Eu faço atividade física junto com você. Não é só gravando assim, não, eu estou fazendo, suando a camisa. Teve dia que, foi inclusive aqui que a gente gravou, ficou uma poça de suor ali no chão, de tanto que a gente realmente fez atividade física, tanto que a gente suou. E eu oriento você, eu mesmo oriento você em cada posição de exercício para você fazer na melhor execução possível. Isso é uma coisa que me preocupa muito, me preocupava muito.
E a gente conseguiu equalizar um jeito para você ter a melhor posição para fazer o exercício. Então, tem que entrar em atividade. Eduardo, mas eu não tenho como fazer, né? Eu não tenho como comprar esse produto seu aí, comprar esse treinamento seu. É R$ 197 o acesso por um ano. Que academia que você paga R$ 197? Que personal que você paga R$ 197 por um ano? Não tem. Né? Mas, Eduardo, eu não tenho. Então tá, se você não tem, você vai ter que dar um jeito de fazer aí na sua casa. Nem que você faça abdominal aí na sua casa. Você vai deitar no chão, encaixar os pés em cima do sofá assim, ó, do jeito que eu estou mostrando, né? Então, o seu bumbum vai encostar ali no sofá e a sua perna vai ficar apoiada lá onde você senta no sofá. Essa é a melhor posição para carga na coluna. E aí você vai fazer seus abdominais ali. Flexão de braço, agachamento. Tá aí 3 exercícios fundamentais para você fazer. Membros inferiores, membros superiores e abdômen. Agora, se você puder estar com a gente nesse grupo seleto de pessoas que estão fazendo o treinamento VIP em casa, vai ser excelente. Se não, dá o seu jeito e resolve. Entre em ação. Não dê desculpa. Seja melhor do que a sua melhor desculpa. Tá comigo? Tamo junto na mesma página? Pegou aí a essência do negócio? Tripé. Atividade física, alimentação e o sono. Cuida desses 3 pontos que eles são extremamente importantes. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa colocar uma meta. Então tá, medir minha circunferência. Que pé que tá a minha circunferência? Ah, tá, sei lá, 115. Um exemplo. 110. Um outro exemplo, né? Não importa. Coloquei a data do dia de hoje, então tá lá no papel, ó. Coloquei no papel. 110, hoje é dia tal. Beleza. Qual é a meta agora? Aonde você quer chegar com isso agora? Tracei aqui uma meta. Eu tenho que ter uma meta clara. Data e a medida que eu quero chegar. Não, estou com 110, vou bater 105 até dia tal. E aí eu vou correr atrás desse objetivo. Como? Do jeito que a gente falou anteriormente. Atividade física, alimentação, né? E como que eu vou fazer isso? Calma que a gente vai fazer o ajuste necessário. Então tá, coloquei lá a minha meta, tá no papel e tá com a data. Ótimo. E aí você vai registrando todos os avanços. Agora eu preciso definir a estratégia. Eu vou caminhar na praça, eu vou correr na praça, eu vou pedalar, eu vou procurar um personal para vir aqui na minha casa, cada um respeitando aí as suas limitações, enfim, os seus receios. Eu vou fazer o treinamento VIP em casa? Ou vou fazer algum outro treinamento que existe aí? Tem vários, né? Não, eu quero a orientação do Eduardo, fisioterapeuta, me acompanhando ali em cada movimento. Ok. Então, treinamento VIP em casa. Você tem 7 dias para você testar. Se você não gostar, naturalmente, você pode devolver. Ninguém vai perguntar por quê. Só simplesmente vai te devolver a sua compra e acabou. Sem churumelas. Tá? Se você quiser dar um feedback para a gente, vai ser ótimo. Para a gente poder melhorar ainda mais o nosso treinamento. Mas ninguém vai te perguntar nada. Tá? Tem 7 dias para você experimentar. Então, estratégia. Vai procurar uma nutricionista? Ou vai começar a fazer os ajustes aí sozinho? Diminuir o doce, diminuir o refrigerante. Como que eu vou diminuir o doce? Ah, eu como doce todo dia, eu vou diminuir uma vez por semana, não vai ter doce. Eu gosto de falar do caso do Caio. O Caio é um atleta de Ironman. Quando ele me procurou, ele estava com 105 quilos, baixou para 75, começou a pedalar, correr e hoje é um atleta de Ironman. Resumindo muito a história, mas tem ele mesmo contando a história dele lá no IGTV, no Edu Ayub e no Emagreça com o Eduardo Ayub. Tem ele contando a história dele como que foi. E ele fala uma coisa muito importante, que hoje esse atleta de Ironman foi construído no dia que ele decidiu tirar o doce de uma refeição. É esse pequeno passo. Porque se você resolve dar um passo muito grande, bota a barra tão lá em cima, que o esforço é tão grande que você nem começa. Ou se você começa, você acaba desistindo. E não é isso que a gente quer. Não é isso? Então tá. Então eu já tenho uma meta estabelecida aqui. Ok, agora eu defini a estratégia que eu vou seguir e agora eu preciso agir. Ação. Tá. Quando vai procurar nutricionista? Quando vai entrar lá no link da bio para adquirir o treinamento VIP em casa? Quando vai começar a fazer o treinamento VIP em casa? Quando que vai medir a cintura?
colocar tudo isso no papel e agir, entrar em ação. Eu estou aqui para te ajudar com isso. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui, dá um jeito de falar comigo, entre em contato aqui na VIP, né? VIP Clínica, VIP Physiopersonal, dá um jeito de falar comigo. Mas entre em ação. Vamos virar esse jogo. Vamos parar com esse incômodo que essa região abdominal está te causando e diminuir o risco para a saúde. Fica a dica. Valeu!